17 horas mais 56 minutos, nós falamos ao vivo do Hall Monumental da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Palácio 9 de Julho, a sede então da Alesp aqui na capital paulista. Você está acompanhando em especial Adeus ao Papa Francisco. Diversas autoridades já passaram aqui nessa nossa transmissão ao vivo para todo o estado e por meio da internet também, para você que está fora do estado de São Paulo, fora do Brasil, inclusive, acompanhando esse adeus ao Papa Francisco. A nossa programação, então, se volta a entender as dinâmicas, os legados deixados pelo Papa Francisco durante 12 anos de pontificado, líder da Igreja Católica, e que, na verdade, fez a diferença também para as pessoas de outras religiões. Aqui ao meu lado está o Sheikh Mohammed Bukai, ele é líder islâmico da Mesquita brasileira, do Brasil. Seja demais bem-vindo, como é bom tê-lo aqui conosco também na nossa programação. Muito obrigado pela oportunidade. Em primeiro lugar, eu quero, em nome da nossa comunidade paulistana, brasileira e islâmica no mundo, expressar nossos sinceros sentimentos pelo falecimento do Papa Francisco, que também deixou a comunidade islâmica mundial também triste por a sua partida. Quando o senhor fala exatamente sobre isso, assim, deixou também a comunidade islâmica, os muçulmanos tristes também, o que significa isso? Porque nós enxergamos no Papa Francisco como um líder religioso verdadeiro, que ele tem o único partido que é a verdade, a justiça e a humanidade. Ele conseguiu ultrapassar essa visão religiosa para ser um líder humanitário, um líder para o ser humano. Por isso ele conseguiu, com esse pouco tempo, passar essa grandiosidade, esse amor, essa humanidade para todas as pessoas. Então a gente lembra muito esse trabalho que ele fez, essas viagens que ele fez para o mundo islâmico, construindo pontes. Então por isso que a visita dele, por exemplo, para os Emirados Árabes e assinar aquele documento muito importante da fraternidade humana entre ele o grande imam de Sheikh Dr. Ahmed Al-Taib, o Sheikh do Al-Azhar, uma das grandes autoridades islâmicas mundiais também. Então eles assinaram um documento muito importante que reconheceram que a humanidade, a humanização antes da religiosidade, nós somos seres humanos, independentemente da nossa religião, da nossa fé, mas nós temos uma peça divina dentro de nós e todo ser humano merece essa dignidade, merece respeito. E nós enxergamos nas ações do Papa Francisco esse caminho. Ele representou os profetas, representou Jesus, de olhar para as pessoas mais carentes, mais fracas. Ele olhou para a justiça, para a verdade em si. Então, isso que acredito que nós valorizamos no líder religioso mundial. Por isso que eu falei que realmente sentimos também, junto com nossos irmãos católicos e cristãos no mundo, que perdemos uma grande figura, uma grande homem que ajudava a humanidade, não só apenas a sua comunidade, mas ajudou também a construir pontes entre o mundo islâmico específico, e também de outras religiões, outras comunidades. Eu acredito que passou aqui, muitas também pessoas falaram a mesma coisa. Então só pode ser uma pessoa grandiosa, um líder de verdade que ele tem essa missão divina. Então o líder religioso ele enxerga o ser humano como uma criatura divina. Então ele enxerga mais além do que aquelas línguas que a gente fala, que as religiões, que a gente pratica religiões podem ser diversas, mas no fundo a gente tem essa semente de somos filhos de um pai e de uma mãe. Então acredito que nós sentimos isso, percebemos isso da figura do Papa Francisco, por isso que compartilhamos essa tristeza, essa dor da notícia do falecimento dele. Quando o senhor menciona isso, Sheikh, eu aqui em minha humildade, aqui eu um repórter, apresentador e nada mais, mas diante de um líder religioso
tão importante aqui em nossa cidade, em nosso estado, eu fico imaginando quão grande é e quão séria é essa palavra que o Senhor nos traz hoje aqui e para todas as pessoas que estão nos acompanhando, nossos líderes aqui também nesta Casa Legislativa, e não somente no Poder Legislativo, mas no Poder Executivo, e não somente municipal, estadual, mas obviamente na nossa federação. E quando o Senhor traz essa questão dos cristãos, o Senhor fala sobre os muçulmanos, essa ponte, essa fraternidade, eu me lembro da paz. A paz que é tão sonhada por tantos povos e que necessita, na verdade, ser tão compreendida. Como é que pode ser trabalhada com essa finitude de Papa Francisco, não é? E como que os demais líderes religiosos poderiam dar sequência a esse trabalho de Francisco? Nós, como muçulmanos, nosso compromisso com a paz é fundamental, porque o Islã é uma palavra que significa paz. Já o próprio nome da religião, Islã, quer dizer a paz. A nossa saudação diária, que a gente fala o dia inteiro, Assalamu alaikum, né? Que a paz esteja com vocês. Então, nosso compromisso com a paz é fundamental. E nós também vimos isso na figura do Papa Francisco, que ele é um homem da paz, um homem que constrói essa paz mundial e mostrando, isso aqui é muito importante, como líder religioso, político, como os valores em cima dos interesses políticos, em cima das coisas assim limitadas que a gente às vezes coloca como prioridade. O ser humano é prioridade. Parar as guerras, se ajudar, construir a paz, isso aqui que o mundo, liderança desse tipo que o mundo precisa. A gente precisa de pessoas que entendem que o herói, o grande, não aquele que vence na guerra. O líder verdadeiro, o herói verdadeiro, aquele que impede a guerra acontecer. Que ele salva a humanidade antes de cometer. O grande, verdadeiro o herói não é aquele que vai lá para combater, mas aquele que constrói laços, pontes entre os povos. Por isso que a gente precisa desse tipo de liderança, que pensa no ser humano, não pensa no interesse. Eu acredito que essa mensagem é muito forte, que ele dê um legado muito forte. O mundo precisa de paz. E só podemos construir a paz quando nós colocamos a vida humana, a dignidade humana em cima de todos. Então, isso que nós realmente enxergamos na atitude, não só na fala dele, mas no comportamento. Hoje mesmo eu vi nas notícias como o Papa Francisco, ele toda noite ligava para as pessoas lá na igreja em Gaza, na faixa de Gaza, um lugar onde tem mais conflito, né? Mas toda noite ele ligava para saber como está a situação, como eles estão. Então ele pensava, pediu várias vezes para parar, né? Para cessar fogo, Então acredito que quando a gente tem essa maturidade espiritual, né? Que a humanidade começa a pensar que a vida humana que é mais importante do que nossos interesses, que todos nós somos aqui convidados, nós somos donos desse planeta. A gente fica aqui, depois a gente passa. Então, essa educação espiritual que os líderes, eu acredito que ele deixou para todos os líderes, porque a situação está na mão deles, né? Parar, ou incentivar, ou provocar guerras, está na mão do ser humano. Então, eu acredito que ele deixou muito ligado, muito importante para toda a humanidade. Espero que possamos enxergar isso, colocar isso como prioridade para construir esse mundo pacífico, um mundo harmonioso, que ele quis, ele trabalhou por isso, ele assim, atravessou mesmo com a idade o mundo para divulgar isso. O senhor toca num assunto muito importante, que é a questão do diálogo. O diálogo entre pessoas que pensam completamente diferentes, mas que de certa forma se respeitam e se colocam mais do que atentos, mais do que olhos abertos, mas ouvidos atentos, nesse sentido de escuta e partilha. Sim. Achei que talvez, e aí aqui eu não trago obviamente a Assembleia Legislativa, mas como somente a Assembleia, mas como um todo.
Nós estamos vivendo não somente no planeta, mas e aí eu trago especificamente a nossa região, em São Paulo, as pessoas muitas vezes não conseguem ouvir, não conseguem ler. De que forma, a partir de agora, com essa comoção mundial, poderíamos, e aí aqui faço um parênteses, muitas pessoas achavam assim, a pandemia de Covid-19 vai nos trazer ensinamentos. Mas muitas pessoas deixaram a pandemia passar e não aprenderam, ou será que se aprenderam e esqueceram? De que forma tentar recapitular tudo isso? E a gente tem que continuar, né, trazendo esses exemplos. A gente tem que continuar essa diversidade. A diversidade é uma riqueza, uma beleza que Deus criou para nós. Todo fora de Deus é diverso. O único que é único é Deus. O resto tudo diverso, porque demonstra a grandiosidade do nosso Criador. Então a gente precisa cuidar disso. Aqui no Brasil, um dos patrimônios do povo brasileiro, do Brasil, é essa diversidade cultural e religiosa. Então, é uma riqueza, nunca pode ser um motivo para conflito, briga, ao contrário, uma beleza. Imagina quantas flores, quantos pensamentos que a gente tem. Então, esse diálogo que a gente tem ajuda, primeiro, a entender o outro e também respeitar o outro. A gente não precisa concordar com o outro. Podemos continuar da nossa crença, mas a gente tem que saber que o outro também tem razão, o outro também tem um lado da verdade que ele acredita. Então, tudo isso, acho que existe uma coisa do ser humano que chama purificação. A gente tem hoje ensinar, educar e purificar. Hoje, esse falta na educação do ser humano. A gente ou ensina, a gente dá apenas ensinamento, mas ensinamento não é suficiente, passar informação. A gente tem que educar. Educar não é passar informação, ser exemplo. E além disso, a gente precisa purificação. Porque a purificação que deixa o ser humano um ser de verdade. Essa ganância que a gente, às vezes, esse ego, e tudo isso são doenças. Então a pessoa pode ser pessoa culta, pessoa ensinada, mas se ele não está purificada, isso aqui é um papel espiritual que é importante, que eu acredito que esses líderes religiosos que eles passam para nós, um ser humano completo, um ser humano que serve para a vida. Ele constrói, ele não destrói a vida, ele ajuda ela a ser mais bonita ainda, porque Deus deixou para nós bonita. Então ele ajuda a construir um ser humano completo, que tem ensinamento, tem aprendizado, tem educação e tem também a purificação. Então, tendo isso, nós não vamos ter os problemas que a gente tem hoje. A pandemia é uma grande educadora, mas será que o ser humano tem um pequeno problema que ele esquece? Esquecimento. Ele passa por uma coisa importante, mas ele esquece. Por isso que Deus, no Alcorão, ele sempre fala para nós, fadhakkir, que ele lembra as pessoas. Porque a pessoa precisa ser lembrada, mais do que ensinada. Porque muitas coisas que a gente já sabe. As pessoas não cometem coisas erradas porque eles não sabem. Eles sabem, mas eles precisam, às vezes, esquecem. Às vezes, falta dessa purificação da alma. Então, é isso que é o legado que a gente aprende, né? Com a atitude do Papa Francisco. Ele era um educador pelas ações, não só pela fala, mas ele praticava aquilo que ele falava. Ele foi lá, tentou visitar, por mais que criticado às vezes, né? Mas ele foi lá porque ele acredita do ser da humanidade. A humanização antes da religiosidade. Antes de ser religioso, nós somos seres humanos. Nós temos coisas comuns que a gente precisa trabalhar junto para poder ter uma luz que ilumina para todos nós. Me lembro no papo anterior com o Frei, aqui ele até citou o nome do Senhor e disse receba-o muito bem. E é interessante que os líderes religiosos como um todo, eles se respeitam de uma forma tão carinhosa, tão incrível, que isso fica de alerta aqui. Nós recebemos um baita ensinamento do Frei quando ele disse sobre o Senhor, e acredito, obviamente, aqui o senhor vai poder falar sobre isso. E essa partilha, e mesmo, repito, mesmo tendo pensamentos distintos,
mesmo tendo contravenções no sentido de pensamentos contrários, existe respeito. O Papa Francisco veio trazendo isso durante muito tempo. E ainda nas redes sociais hoje, me preparando aqui, eu observava, eu quero saber o que os cidadãos estão falando sobre a morte. E muitas vezes as pessoas vão lá, ficam bravas, as pessoas acabam colocando o dedo no nariz da outra e acaba sendo um ato que, poxa, mas Francisco não ensinou isso, né? O senhor como sheik, o frei que estava aqui, os senhores não nos ensinaram isso. Fica aqui uma baita lição para todos os cidadãos nos 645 municípios do estado que estão nos acompanhando pela Rede Alesp, sheik. O respeito, né? A gente tem que ter, é fundamental essa aceitação, enxergar isso como fonte da beleza, da riqueza, né? São Paulo tem mais do que 1000 povos aqui. A gente tem no Fórum Interreligioso 26 religiões do estado de São Paulo representados. Então, a gente tem uma convivência maravilhosa. Isso aqui tem que ser blindado, um dos patrimônios do Brasil. Não só assim, que a gente hoje luta para preservar as espécies dos animais, né, para não ir embora. A gente fica procurando para não... Então, imagina as culturas, imagina essa diversidade humana. Não pode também se perder. Nós temos que preservar, nós temos que blindar, porque realmente um ajuda o outro, um pode colaborar com o outro, mas seguimos, né, no mesmo sentido. E que falta, às vezes, conhecer o outro. Porque muitas vezes o desconhecimento gera medo. As pessoas, quando não conhecem, ele fica com medo. Será que essa pessoa pensa? Que essa cultura? Então, na hora que a pessoa conhece o outro, com certeza, menos preconceito e menos medo. Ao contrário, vai ver que realmente ele tem um sentido que ele está falando. Tem uma certa verdade que ele está procurando. Por isso que os líderes religiosos, eles não têm essa briga, porque eles já têm essa maturidade, eles já sabem que mesmo diversos, temos muitas coisas como que nos une, muito mais do que nos divide. Sheik Mohammed, muito obrigado pela presença do senhor aqui conosco, a sua participação, a sua fala e mais do que isso, seu exemplo. Gratidão. Muito obrigado. Obrigado.